Jesus estava falando sobre um tipo muito difícil de demônio, que não podia ser expulso por seus discípulos. Imagine os discípulos de Jesus tentando expulsar um demônio, mas eles estão lutando. Simplesmente não está funcionando. Quando Jesus chega, ele expulsa o demônio sem esforço. Os discípulos ficam confusos e perguntam por que não conseguiram fazê-lo. Jesus explica que alguns desafios, como este demônio teimoso, exigem não apenas oração, mas também jejum. Agora, por que o jejum faz diferença aqui? Pense no jejum como aumentar o volume de sua vida espiritual. É como quando você está tentando ouvir alguém em um ambiente barulhento, então você sai para ouvi-lo melhor. O jejum ajuda a eliminar distrações e amplifica sua conexão com Deus. É uma forma de mostrar que você está levando a sério, que está colocando esforço extra em buscar o poder e a ajuda de Deus. Em termos de libertação, como se livrar de um demônio ou superar uma grande luta pessoal, o jejum adiciona uma camada extra de intensidade espiritual às suas orações. É como dizer a Deus: não estou apenas pedindo ajuda, estou colocando todo o meu corpo e alma nesta solicitação. Mostra um nível de dedicação e seriedade que pode ser realmente poderoso. Então, quando Jesus fala sobre oração e jejum, em Mateus 17, versículo 21, ele destaca que algumas situações difíceis exigem não apenas nossas palavras, mas nosso compromisso e foco sinceros. É onde o jejum entra. É uma ferramenta para nos ajudar a ir mais fundo em nossa jornada espiritual e a nos conectar com o poder de Deus de uma maneira mais profunda. A igreja em Antioquia. Também no livro de Atos, vemos um grupo de profetas e mestres em Antioquia jejuando antes de tomar algumas decisões importantes. Enquanto ministravam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. E após terem jejuado, orado e imposto as mãos sobre eles, os enviaram. Parece que estão dizendo: antes de fazermos algo importante, vamos jejuar, orar e nos certificar de que estamos realmente sintonizados com o que Deus quer. Atos 13, versículos 2 e 3. Neste versículo, lemos que jejuaram antes de enviar Paulo e Barnabé na primeira jornada missionária. Isso era importante. Estavam prestes a começar a espalhar a mensagem de Jesus por toda parte. O jejum os ajudou a se concentrar e pedir a orientação e a bênção de Deus nessa nova empreitada. Espalhar o Evangelho. O jejum os ajudou a se concentrar e pedir a orientação e a bênção de Deus nessa nova empreitada. Então, no Novo Testamento, o jejum não é apenas algo que Jesus fez, é uma prática que seus discípulos, como Paulo, e a comunidade cristã primitiva, como a igreja em Antioquia, levaram muito a sério. Eles usaram o jejum como uma forma de se concentrar, de ficar claro sobre sua missão e de se conectar mais profundamente com Deus. Era como seu power-up espiritual. Note o padrão no Novo Testamento. O jejum se torna uma ferramenta não apenas para lidar com limitações, mas para se preparar para o bem e o benefício do reino de Deus, como iniciar novos ministérios ou projetos. É mais sobre se preparar para a realização do que apenas lamentar a destruição e a tragédia. Ensinamentos de Jesus sobre o jejum. O jejum é sobre abrir espaço em nossa vida para algo maior, os planos e propósitos de Deus. Jesus falou sobre o jejum em seus ensinamentos na Bíblia. Jesus disse em Mateus 6, versículos 17 e 18: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não pareças aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Isso mostra que o jejum é uma questão privada entre você e Deus, uma maneira de aprofundar sua conexão com Ele. Jesus enfatizou a importância do jejum como um ato privado e pessoal entre o indivíduo e Deus, não como um espetáculo público. Parábola sobre o jejum. Jesus falou sobre o jejum em uma parábola.
está em Lucas 18, versículo 12, onde ele conta uma história sobre um fariseu, um líder religioso, que está orando e diz: jejuo 2 vezes na semana. Este fariseu estava se gabando de quão bom ele é em seguir práticas religiosas, incluindo o jejum, basicamente, chamando atenção para si mesmo. É como se estivesse dizendo a si mesmo: olhem para mim, sou super religioso. Jejuo até 2 vezes por semana. Mas então há o cobrador de impostos. Ele fica em pé a certa distância, nem ousa olhar para o céu, e bate no peito em pesar, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Lucas 18, versículo 13. Este homem era o total oposto do fariseu. Ele não estava se gabando ou se exibindo, estava genuinamente arrependido por seus erros e estava pedindo o perdão de Deus. O ensinamento oculto sobre o jejum. Jesus disse que foi o cobrador de impostos, não o fariseu, quem voltou para casa justificado diante de Deus, porque o cobrador de impostos era humilde e reconhecia sua necessidade da misericórdia de Deus, enquanto o fariseu só queria mostrar o quão religioso era. A lição principal aqui é sobre humildade e sinceridade em nossas vidas espirituais. Não se trata de quantas vezes jejuamos ou de como parecemos religiosos para os outros. O que realmente importa é a atitude do nosso coração. Estamos como o fariseu, cheios de orgulho e autojustiça, ou somos como o cobrador de impostos, humildes e sinceros em nossa abordagem com Deus? Esta parábola nos mostra que Deus valoriza um coração humilde mais do que demonstrações externas de piedade. Então, enquanto não temos uma lista detalhada de vezes que Jesus jejuou, seu jejum de 40 dias e seus ensinamentos sobre o assunto nos dão uma ideia bastante clara de quão importante e poderoso o jejum pode ser em um contexto espiritual. Novamente, vemos aqui que o jejum é mais do que simplesmente pular refeições. É uma disciplina espiritual profunda que pode fortalecer nossa fé e nos ajudar a atravessar momentos difíceis. Aplicação hoje. Quando falamos sobre jejum, é fácil pensar nele de forma negativa, não é mesmo? Afinal, jejum significa abrir mão de algo, geralmente comida ou bebida, o que parece bem difícil. Muitas vezes nos concentramos no que estamos perdendo em vez do que podemos ganhar, mas quando o jejum é feito com a intenção correta, não se trata mais de perder, mas de ganhar algo muito mais valioso. O verdadeiro objetivo do jejum não é a ausência de comida, mas a presença de algo maior. Trata-se de abrir espaço para o crescimento espiritual, de nos aproximarmos de Deus.